Tanana, tanana, Tum, tum. tanana, nananana, Tum, tum. Não. E aí, aqui quem fala com você é o Ifitael. E aqui é o pai. E mais uma vez aqui no canal The Indian, eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de biologia sobre o sistema respiratório humano. Então vamos para o nosso ritual padrão. Pega aquela sopinha de carne de guinu zumbi obeso com aquele suquinho que tua mãe faz todo dia pra você, que é pena de papagaio com alecrim. E vem com o tio. O sistema respiratório começa a partir das cavidades nasais. As cavidades nasais constituem a primeira porção do sistema respiratório. São duas cavidades internas que se comunicam com o meio exterior por meio de aberturas denominadas narinas, e com a faringe por dois orifícios chamados coanas. Os pelos no interior do nariz retêm as partículas que entram junto com o ar. É composto de células ciladas e produtoras de muco. O teto da cavidade nasal possui células com função olfativa. Nessa região, a mucosa é bem irrigada e aquece o ar inalado. Faringe. A faringe é um canal comum aos sistemas digestório e respiratório, comunicando-se com a boca e as cavidades nasais, e também com a laringe e o esôfago. Entretanto, não apresenta ação simultânea, pois durante a deglutição ocorre uma inibição automática de atividade respiratória, evitando assim a penetração de partículas alimentares na laringe. Laringe. A laringe é um tubo localizado na parte interior do pescoço, que se mantém sustentado por peças cartilaginosas. Esse órgão apresenta um orifício que se comunica com a faringe denominado glote. Acima do glote encontra-se uma espécie de lingueta de cartilagem, chamada cartilagem epiglótica, que funciona como uma válvula fechando o glote durante a deglutição dos alimentos. Isso impede que as partículas de alimentos entrem nas vias respiratórias e provoque o engasgo. Pode perceber o movimento da laringe a partir do momento que a gente engole a água ou um alimento. No revestimento interior da laringe existem membranas elásticas, as pregas vocais. Elas são responsáveis pela fonação, pois vibram durante a passagem de ar, produzindo os sons. Traqueia. A traqueia é um canal de aproximadamente 2 cm de diâmetro e 12 cm de comprimento, localizado após a laringe. Suas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos, rígidos em forma de letra C, com a abertura para trás e fechado posteriormente por uma camada longitudinal. Esses anéis impedem o contato entre elas, mantendo sempre o tubo traqueal aberto para que o ar circule livremente. A traqueia e os brônquios são forrados internamente por um tecido epitelial, responsável pela produção do muco. As partículas de poeiras e as bactérias em suspensão no ar inspirado ficam retidas no muco. Devido aos movimentos ciliares, essas impurezas são empurradas para fora. No caso do fumante, os cílios da traqueia perdem a mobilidade. Desse modo, a proteção contra a entrada de impureza diminui, formando o pigarro. Brônquios e bronquíolos. Os brônquios são dois tubos que penetram nos pulmões e sofrem diversas ramificações, formando os bronquíolos. O conjunto de ramificações brônquicas se parece com uma árvore, e por isso chama-se árvore respiratória. Nas extremidades dessa região existem os sacos respiratórios, denominados alvéolos pulmonares. Ao redor da fina parede desses alvéolos encontra-se uma rede de vasos sanguíneos, os quais fazem as trocas gasosas ou hematose. Pulmões. Cada um dos pulmões mede aproximadamente 25 cm de comprimento. O pulmão direito é um pouco maior que o esquerdo, apresentando 3 partes, enquanto o esquerdo possui apenas 2 partes. Essa diferença ocorre porque entre os dois pulmões existe o mediastino, um espaço interior do tórax onde se encontra o coração, que fica ligeiramente voltado para a esquerda. Ventilação pulmonar. A troca de gases entre o ambiente externo e os alvéolos pulmonares inclui o movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões. Os movimentos de inspiração e expiração, que possibilitam a renovação do ar, dependem da atividade dos músculos respiratórios, diafragma e músculos intercostais. Inspiração. O mecanismo de inspiração permite a entrada de ar nos pulmões. Nesse caso, ocorre a concentração do músculo diafragma e dos músculos intercostais, fazendo com que o diafragma se abaixe e as costelas se elevem, provocando a expansão da caixa torácica.
O aumento do volume pulmonar faz com que a pressão interna na caixa torácica diminua, tornando-se menor do que a do ar atmosférico. Isso força o ar a entrar nos pulmões. Expiração. O mecanismo da expiração é um pouco diferente, o que possibilita a saída de ar dos pulmões devido ao relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma se eleva e as costelas se abaixam. Isso aumenta a pressão interna, forçando a saída de ar dos pulmões. Assim, o volume da caixa torácica diminui. Hematose é a troca de gases que ocorre devido à diferença de concentração de oxigênio e gás carbônico, por um processo conhecido como difusão. A difusão é a passagem de substâncias de uma área onde estão em maior concentração para uma área em que estão em menor concentração. Como nos alvéolos, a concentração de oxigênio está maior, ele se difunde para o sangue. E como no sangue que chegou nos pulmões, a concentração de gás carbônico era maior. Este se difunde dos capilares para os alvéolos. Essa transformação de sangue rico em gás carbônico em sangue rico em oxigênio é conhecida como hematose. Isso é tudo, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta. Se você não gostou, também curta, porque é legal curtir o vídeo das pessoas. E se você não está inscrito, se inscreva, porque no canal vai começar a ter mais vídeos como esse. E então, valeu! This is a song in defense of the fence. A little sing-along, an anthem to ambition.